Galera, agora sim, ó, importantíssimo, fundamental, vamos dar uma olhadinha no que nos diz a legislação referente à queixa-crime, tá? Vamos ter um pouquinho antes, quando falar ali da denúncia, da rejeição da denúncia, e depois da queixa-crime, tá? Perdão, da resposta à acusação. A legislação referente à resposta à acusação. Então vamos lá. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Então, olha só, para a gente entender onde é que a gente está nesse momento. O Ministério Público ofereceu a denúncia, ou o querelante ajuizou a queixa-crime, o juiz recebeu. Primeiro momento, ele vai verificar se ele vai rejeitar ou não essa denúncia ou essa queixa. Caso ele rejeite a denúncia, por considerar presente alguma dessas hipóteses, nós temos a possibilidade, né, o Ministério Público ou o querelante, de impugnar essa decisão de rejeição por meio de recurso em sentido estrito, se for no procedimento comum, ordinário e sumário, ou apelação, se estivermos diante do rito sumaríssimo no juizado especial criminal, tá bem? Quais são as hipóteses de rejeição da denúncia, então? Quando a denúncia ou a queixa for manifestamente inepta, quando ela estiver errada, formalmente falando, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Se o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, verificar alguma dessas hipóteses de incidência, ele a rejeitará. Por outro lado, caso ele não a rejeite, ele vai receber a denúncia e citar o réu para responder à acusação. Agora, galera, caso o juiz não rejeite a denúncia, ele vai recebê-la e citar o réu para responder à acusação. Artigo 396. Olha só. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, nas hipóteses ali do 395, recebê-la e ordenará citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Beleza? Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Se ele não comparecer, na citação por edital, o processo fica suspenso, assim como a prescrição. Beleza? Mas entenderam ali? Denúncia, exame sobre a possibilidade de rejeição ou não. Rejeição, pode o Ministério Público recorrer, se for um caso do rito ordinário e sumário, recurso em sentido estrito, se for sumaríssimo no GCRIM, apelação. Recebeu a denúncia, não há hipótese de rejeição, ele recebe a denúncia e cita o réu para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias. Vamos adiante. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 do CPP, não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Então, olha só, duas questões importantes aqui. Primeiro, no caput. Na resposta à acusação, o réu tem ampla possibilidade de alegar tudo o que ele quer e tudo que interessa à defesa dele. Olha, então pode oferecer documentos, alegar justificações, especificar as provas pretendidas e arguir preliminares. E, importantíssimo, arrolar as testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação. Beleza? Segunda questão importante é, a resposta à acusação ela é tão importante no rito ordinário e no rito sumário que não pode o processo se desenvolver sem a apresentação dela. Então, imaginemos que o juiz cite o réu e o réu não apresenta a resposta à acusação. O juiz não pode tocar o processo, designar audiência. Olha o que nos diz o parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Entenderam? Então, se o cara não apareceu, não compareceu, o juiz vai nomear defensor para oferecer por ele. Não pode tocar o processo sem resposta à acusação. Vamos adiante. Agora, olha, galera, esse artigo é importante. Ó.
Por que que é importante? Porque a gente tem que fazer a nossa resposta, elaborar a nossa resposta à acusação, buscando êxito em algum desses pontos. O que que eu quero dizer? Significa que a resposta pode ensejar. Caso eu tenha uma resposta bem feita e com fundamentos, o juiz pode absolver sumariamente o acusado. Em que hipótese que ele pode promover a absolvição sumária? Nessas hipóteses aqui. Inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º. Então, eu tenho que fazer a minha resposta à acusação olhando para o artigo 397, ou seja, tentando convencer o juiz de que está presente alguma dessas hipóteses de incidência. Vamos dar uma olhada. Após o cumprimento no disposto no artigo 396-A e parágrafo deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1º, a existência manifesta de causa excludente da licitude do fato. Então, por exemplo, o juiz vai absolver quando ele ficar convencido. Percebam o que é. Lá no final do processo, ele pode absolver se ele tiver dúvida. Aqui, ele só pode absolver sumariamente se ele ficar convencido de que há manifestamente a presença de uma excludente de licitude. Então, tem que deixar comprovadíssimo aqui que teve uma legítima defesa, um estado de necessidade, um exercício de cumprimento do dever legal ou um estrito exercício regular no direito. Beleza? Então, tem que comprovar que houve essa possibilidade para convencer o juiz de que o sujeito deve ser absolvido sumariamente. Por que eles falam aqui, ó, manifesta a causa de excludente de licitude? Porque se o juiz ficar em dúvida, eu não estou convencido. Eu vou tocar o processo, ver quais são as provas que as partes vão produzir para depois eu decidir. Então, ele não pode antecipar, ele só pode antecipar o fim do processo com uma absolvição caso ele já esteja convencido. Não, isso aqui eu tenho certeza, absolutamente. Estou absolutamente convencido de que foi legítima defesa, de que foi estrito cumprimento do dever legal. Se ele tiver dúvida, ele vai promover o andamento do processo para ele eventualmente sanar essa dúvida. Inciso 2º, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Então, alguma causa manifesta de exclusão de culpabilidade, como obediência hierárquica ou a coação moral irresistível, a existência manifesta de alguma dessas causas possibilita a absolvição sumária. Por que não é inimputabilidade? Porque a inimputabilidade gera absolvição imprópria. A absolvição imprópria muitas vezes possibilita a imposição de medida de segurança, que é algo ruim para o acusado. Então, caso ele tenha outra tese, é mais favorável para o acusado, então ele discutir o processo e tentar demonstrar a existência de outra tese, do que ser absolvido sumariamente, mas ser internado num hospital psiquiátrico, por exemplo. Beleza? Inciso 3º, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Temos aqui uma hipótese de atipicidade. Quando o fato imputado for atípico, pode o juiz absolver sumariamente. Ou quando estiver extinta a punibilidade do agente. Então, galera, reiterando, na nossa resposta, a gente deve tentar sempre convencer o juiz acerca da existência de alguma dessas possibilidades, tá? Isso possibilita o reconhecimento da absolvição sumária. Vamos adiante. Artigo 398 foi revogado. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, então o juiz não se convenceu da nossa resposta à acusação. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar a sua apresentação, e o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Só para a gente entender, galera, a gente está aqui no rito procedimento comum, rito ordinário e sumário. Então, oferecida a denúncia, o juiz examina a hipótese de rejeição. Não sendo hipótese de rejeição, ele recebe e cita o réu para oferecer resposta à acusação. O réu pode argumentar o que ele quiser na resposta à acusação e deve arrolar testemunhas. Lembrando que ele será absolvido sumariamente se ele comprovar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou que está extinta a punibilidade do agente. Não sendo nenhuma dessas hipóteses, o juiz dá prosseguimento ao feito. Então, 397
Se o juiz não se convencer da minha resposta, ele recebe a denúncia, designa a audiência e toca adiante o processo. Para encerrar, galera, artigo 406 fala sobre a resposta no júri, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 406. Aqui em cima, ó, procedimento relativo aos processos da competência do tribunal do júri. Então, esse é um procedimento especial, porque ele é específico para o júri, tá? É diferente do procedimento comum. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, temos também resposta à acusação no âmbito do júri, tá? Vamos ver esses 3 parágrafos aqui para não passar batido. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput desse artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído. No caso de citação inválida por edital, a acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Para a gente não cair em pegadinha, as testemunhas do plenário lá na segunda fase do júri são no número de até 5, tá? Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Beleza, galera? Ficamos por aqui.